Nesse vídeo eu vou relatar coisas que aconteceram comigo na Ayahuasca que eu nunca imaginei que talvez acontecesse. Eu vou dizer que eu tive uma experiência muito intensa e acho que foi uma das mais libertadoras para mim. Se você não acredita em espiritualidade, se você não acredita em medicinas ancestrais, eu falo para você pular esse vídeo porque esse vídeo vai ser longo e eu vou contar com detalhes tudo o que eu vivi. Há mais ou menos um ano eu comecei a tomar Ayahuasca porque eu vi a minha vida um pouco sem sentido. Então eu estava só levando minha vida como tem que ser e acabei que não me preocupei muito com as coisas. Mas eu precisava de tomar um norte e aí uma amiga minha falou, vamos comigo? Eu falei, bora, por que não? Então, de lá pra cá eu tive acho que 5 ayahuascas e essa acho que foi a mais intensa. Se você não conhece a ayahuasca, nunca ouviu falar da ayahuasca, eu sugiro que você pesquise, mas ela é uma combinação de 2 ervas, as quais liberam o DMT no seu organismo, que é o que vai expandir a sua consciência. Normalmente a gente não percebe, então a nossa consciência ela expande, a gente começa a ter visões, enxergar coisas que não estão ali fisicamente, acredito. Eu não vou dizer para você acreditar ou não, porque cada um sabe do que acredita, mas eu vivenciei uma coisa que eu vou falar que pra mim existiu. Ah, Renan, mas você não acredita. Gente, não importa o que eu acredite ou não acredite. Eu estou aqui neutro contando a minha experiência. Se você acha que sim, ok. Se você acha que não, não. E claro, eu não estou falando para você tomar ou não tomar. Eu estou contando aqui a minha experiência. Também é importante que você saiba que o local que você vai fazer ele tem que ser um local seguro. Porque muitas vezes existem casas por aí que vão fazer e não vão estar nem aí para você. Então tome muito cuidado antes de tomar qualquer atitude. Então eles têm toda a cerimônia, toda a ritualística deles para iniciar, e aí a ayahuasca ela é liberada em 3 doses. Essas 3 doses, ela começa do pouquinho pro médio e depende de como você está. Então assim que começou o ritual, eu me dirigi ao altar, eles me deram a primeira dose, e como as outras experiências elas foram muito legais, assim, independente do que tinha acontecido, eu pensei, essa vai ser tremenda. Por quê? Porque o título dela era O Caminho da Felicidade. O Caminho para uma Vida Melhor. Então eu pensei, meu Deus, vamos lá, né? E assim que eu entrei, eu falei pra minha amiga assim, hoje eu quero voar, hoje eu quero sair daqui uma outra pessoa. Porque também eu acredito que se você vai tomar alguma coisa, você tem que estar muito ciente que aquilo ali é para uma medicina que vai atuar no seu corpo para fazer você se sentir bem, né? Ou então você nem vai, né? Essa é a minha opinião. E aí assim que eu tomei a primeira dose, eu sentei por uns 30 minutos, relaxei e eu comecei a sentir um acalento, sabe? Uma coisa gostosa, como se eu estivesse assim, deitado no colo de alguém. Foi esse meu primeiro pensamento. E aí começava a vir alguns pensamentos da minha infância, algumas coisas assim, bem tranquilas, as quais eu falava assim, nossa, que bacana, tal. E uma voz, ela quase não falava muito comigo. Eu sentia uma voz assim que eu falava, ah, é meu pensamento. E aí vieram algumas coisas da infância, algumas partes bem pesadas da minha infância, as quais não vale a pena falar aqui, porque isso daí cada um tem o seu, né? Mas eu vou contar sobre a experiência, não sobre o que eu preciso aprender. E aí me vinha um pensamento muito forte. Se você quer um caminho para uma vida melhor, você tem que aprender a se libertar. Então, essa palavra libertação, ela vinha assim, ó, a todo instante na minha mente. E aí, como as outras experiências, eu sempre tive alguém comigo que me acompanhava, uma voz que falava comigo. Dessa vez eu perguntei, eu falei assim, vai ter alguém comigo? E a pessoa falou assim, talvez, mas agora não é o momento de você pensar para depois, você tem que se acalmar. E aí tem uma pessoa, né, da minha família que é muito amiga da minha mãe, assim, e eu não tolero. Eu fiquei muito irritado com ela, e aí, neste momento de libertação, essa voz falava para mim assim, essa pessoa que você não gosta, ela nunca vai se separar da sua mãe, porque elas estão com você desde o momento da sua concepção. Elas estão com você desde muito antes de você nascer. Então, não adianta você falar que você quer alguma coisa, mas não vai ter, porque não é assim que funcionam as coisas e você não é o centro do mundo. Então, ela não vai mudar. Isso não vai fazer ela se afastar porque você quer. Então, nesse momento da minha concepção, é uma coisa estranha porque a minha mãe ela foi em muitos lugares para ter filhos porque ela não podia, e ela foi em casas de umbanda, ela foi em tudo que possa imaginar. E essa pessoa estava com ela o tempo inteiro, então aquilo me deu um estalo de que realmente não... E aí nesse momento eu abria meus olhos e eu estava lá, era uma música legal, e eu estava tranquilo, eu fechava os olhos e eu começava a ver flores. Flores não, folhas, sabe folhas em mandalas, como elas se abrem assim? Eu vou tentar achar um vídeo para postar aqui, mais ou menos de como que eu via. Então eu fechava o olho, eu via essas mandalas, eu acordava, eu estava ali. E aí isso pouco a pouco foi, acho que me preparando para o que viria depois. E logo após esse primeiro período, acho que foi mais ou menos uma hora, eu
como se não tivesse nada dentro de mim, como se eu não tivesse tomado mais nada, tivesse passado. E aí eu fiquei ali por um tempo, pensando assim, nossa, não vai passar, ou não vai ter nada, eu vou ficar aqui, vai ser igual da última vez que eu não tive nada. E aí eu levantei e fui tomar a segunda dose. Quando eu cheguei no altar, a menina perguntou como eu estava, eu falei que eu não tinha sentido nada, que pra mim estava tranquilo. E ela me deu uma dose. Essa dose que ela me deu não foi maior que a outra, ela foi menor, porque eu presto atenção, né? E aí uma coisa muito estranha começou a acontecer. Assim que eu tomei a segunda dose, eu senti o amargor descer na minha boca, que eu falei, meu Deus, eu vou vomitar. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho nojo disso. Mas assim, eu tenho me desprendido de muitas coisas nesse meio desse caminho. E uma delas é o vômito. Para vocês terem a noção de como era ruim, na hora que eu sentei, eu falei assim, cara, por que eu tô aqui? Por que eu vim pra cá tomar esse negócio? Olha só a cabeça da pessoa como tava. E aí nessa segunda dose, eu acho que as pessoas já estão ali no flow, eles começaram a tocar frequências. Sabe aquelas músicas de frequência que fica dum, 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 dum. E aí eu me deitei de bruços. Eu não me lembro como que eu me deitei, mas eu me deitei de bruços. E eu comecei a sentir essas frequências dentro do meu corpo. Então meu corpo ele vibrava com a música. E aí eu falo pra você, se você não acredita, pula esse vídeo. Porque daqui pra frente é só pra trás. Então conforme tocava essas músicas, tum, 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 o meu corpo ia fazer assim, zum, zum, eu sentia o meu corpo. E ele parecia uma esponja. Ele ia inflando e baixando assim, e soltando. Mas ele inflava tanto a ponto de eu ficar assim, ó, e voltava. E chegou um momento que eu puxava a hora assim, ó. Só que eu senti o meu corpo assim, e eu falava, gente, eu não vou aguentar mais. E eu parecia que eu ia voar, eu achei que era um balão. Aí eu começava a ver as mandalas muito mais nítidas na minha cabeça. Quando eu fechava o olho, eu via elas. Quando eu abria o olho, eu via tudo embaçado. E aí, quando eles tocavam assim, bum, bum, eu começava a ver como se eu estivesse num videogame. Ele ficava, as pessoas ficavam assim, bum, o lugar que eu estava ficava bum, e eu conseguia ver 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, deitado, eu peguei o baldinho e eu vomitei. Eu vomitei um líquido preto. Eu vomitei um líquido preto assim que eu falei, meu Deus do céu. Só que parecia que não era todo o chá que eu tinha tomado. Então ficou assim meio estranho. E aí eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a ficar ofegante. E parecia que não passava. E aí nesse momento eu comecei a suar muito frio. Comecei a ficar com muito frio. E eu abri os olhos e via as pessoas trepidando. Eu via o barulho e eu fechava o olho, eu via a mandala. E eu falei, meu Deus do céu. Então a cada batida que vinha uma batida, eu abria o olho e eu vomitava. E aí chegou ao ponto de que, como a gente faz ayahuasca, a gente tem que ficar 3 dias sem comer carne, a gente tem que fazer um processo ritualístico. Então não tinha nada ao que vomitar. Então começava aquele vômito seco, só água. Mas era um vômito estrondoso. Era assim, sabe? Era vergonhoso, assim. Se eu tivesse em mim, eu teria vergonha de ter vomitado. Mas como eu estava lá, eu sabia que era um processo de cura. Eu falei, vamos lá. E aí, quando eu abri o olho em um momento, eu vi uma pombagira passando por mim. E aí, o corpo material, claro, era da menina que trabalha lá na casa. E ela falava pra mim assim, você acha que eu não valho porque eu sou nova? Novo é o corpo dessa matéria. Eu não sou nova, não. E aquilo ali era mais, eu acho que o meu julgamento do que ela. Mas ela olhava pra mim com esse olhar. E aí eu fechava o olho e vomitava. Aí uma das pessoas da casa, e é por isso que eu falo que é importante onde você vá, porque tem pessoas que você não sabe o que elas estão fazendo, você não sabe aonde você está indo, né? E nessa casa tinha muita gente que chamam de apoiadores, e aí um chegou próximo a mim, e ele falava pra mim, abre o olho, porque estava tão tenso o negócio, que eu acho que ele percebeu que eu ia cantar para subir, que só podia. E aí meu corpo estava dormente, e eu abri o olho, fechava o olho e via mandala, e eu não conseguia parar, assim, ó. Eu abri o olho, olhava ele por 2 segundos e fechava o olho de novo, e vomitava, e aí eu não estava conseguindo sentir meu corpo, ele falava, acorda, abre o olho, volta, e aí ele falava assim, faz o aterramento, volta, porque eu acho que eu devia estar numa situação tão alta que talvez eu não voltasse, se eu continuasse ali sem ninguém, eu ia, querido, ó, pra 5ª dimensão. E aí ele falou, faz aterramento, volta, abre o olho. E aí o aterramento é só você, na verdade, segurar as mãos
né, para você saber que você tá ali, né? E eu não tava querendo saber de mais nada, eu não tava nem aí, eu só queria, minha filha, seguir o baile. E aí, em um dos momentos, eu fechava o olho, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi esse rapaz, ele já era um índio. Ele não era mais um rapaz, ele era um índio. Ele colocou, espirrou alguma coisa pra eu cheirar, que naquela hora eu cheirei assim, falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Porque era tão forte. Falei, meu Deus, eu não vou aguentar. E aí chegou uma moça do meu lado também e falou, esfrega na mão e cheira, volta, volta. E eu acho que, gente, de verdade, não façam a ayahuasca se vocês não estiverem preparados e não for uma coisa muito séria. Eu não tô aqui pra falar que vocês têm que fazer, mas tem que tomar muito cuidado. E aí, além do vômito, eu comecei a sentir uma dor de barriga tremenda, tremenda, como se a minha barriga estivesse cheia de água. Eu comecei a sentir assim que meu corpo ia estourar, assim, que eu ia peidar e sair assim, merda na parede. Porque eu falei, gente do céu. E uma das limpezas realmente é o vômito, é lágrimas e fezes. Gente, desculpa. É isso, é limpeza. E foi nesse momento que ele chegava e falava pra mim, cheira, volta, se a terra, né? Eu não conseguia sentir a minha mão. Eu sentia o meu dedo e o meu punho, mas a minha mão, ela formigava por completo, por completo. E eu fechava o olho, eu não conseguia pensar mais. Eu só via mandala. Sabe a televisão que fica aquelas listrinhas assim? Para. Então toda vez que eu abria o olho, eu via alguma coisa. Eu fechava o olho, era as mandalas, mas naquela coisa assim, e eu não conseguia pensar. Parecia que o meu cérebro tinha virado essas mandalas a todo instante. Então era meio que voltei, eu quero. Então era nessa pegada. E aí naquela hora eu precisava muito no banheiro, só que eu não tinha forças, porque eu fechava o olho, eu abria o olho, eu falava, preciso, desligava. E aí, meu filho, chegou uma hora que eu falei assim, como é que eu vou pro banheiro que eu não consigo levantar? E aí chegou um momento que eu senti sair assim, ó. E eu tava de calça branca. Eu falei, meu Deus. Foi na hora que eu acho que teve o lápis, que eu senti sair, eu falei assim, eu falei, eu vou me cagar aqui. E aí eu abri o olho e tomei um impulso para levantar. Aí esse rapaz, ele segurou de um lado de mim e falou, vamos. Mas vai abrindo o olho. Então a gente foi até o banheiro e nesse momento eu não senti o meu pé tocar o chão. Era como se eu estivesse flutuando. Como se eu estivesse flutuando. E a todo momento eu andava e ele falava assim pra mim, volta, se a terra, volta, abre o olho, você tá aqui, volta, volta. E eu fechava o olho. Eu acho que esse caminho, que geralmente dura acho que uns 30 segundos, ele durou pra mim 2. Porque toda hora que eu fechava o olho, não via nada. E aí eu abria, eu já estava num outro lugar. Primeiro eu levantei, na hora que ele falou abre o olho, essa terra, eu já estava na metade do salão e na hora que ele falou essa terra de novo eu já estava no banheiro. Então foi muito rápido assim. Foi muito intenso. E aí quando eu cheguei no banheiro, gente, só deu tempo de abaixar a calça. E assim, por ser um local de tratamento, então eles já estão acostumados com isso, eu que não tô. Meu filho, eu só abaixei a calça e fui. E assim, eu não conseguia pensar. Então eu falava assim, meu Deus. O meu pensamento, eu queria pensar que o que eu estou fazendo aqui, eu quero ir embora, eu quero que isso acabe. Só que eu não conseguia formular na minha cabeça. Então quando eu abri o olho, assim, que eu ia falar, eu quero, eu não saía, ficava assim, eu quero. E aí eu vomitava. E aí foi, e eu vomitava, e me cagava todinho, assim, eu não sei como. E na hora que eu comecei a vomitar, uma coisa muito interessante, eu não vi como esse cara chegou com um balde. Mas ele chegou com um balde perto de mim, porque ele estava me carregando, como é que ele tinha um balde do lado? Mas ele tinha. E eu vomitei e me caguei assim, tremendamente. Quando eu estava no banheiro, uma das coisas muito incríveis que aconteceram, eu comecei a vomitar e eu vomitava uma espuma tão feia, parecia, sabe espuma expansiva? Eu vou pegar um vídeo de espuma expansiva. Ela faz assim, ó, eu tava vomitando aquilo e eu não tinha nada, não tinha comido nada, mas eu vomitava aquilo. Quando eu abri o olho, eu olhava aquela espuma e fechava e eu via a mandala de novo. Muito louco. E nesse momento, quando eu abri o olho, eu via que eu tava numa floresta cheia de bambuzal, assim, com uns 3, 4 índios, e ele lá como um índio na minha frente. E eu abria e eu via, não era uma coisa que eu abria e eu vi o banheiro. Não, eu via, eu tava naquele ambiente. É onde eu falo pra vocês, se vocês não acreditam, mas eu visualizei, eu via bambus. Eu senti o vento passando pelos bambus e vindo até mim. Ele falava assim, terminou, vamos, a cerimônia não é aqui, aqui não é lugar disso, levanta, acorda. Eu falava não, eu falava só não, porque eu não conseguia falar assim, eu tô cagando ainda. Não.
E, e aí seguia. E foi assim, acho que, eu não sei quanto tempo, deve ter sido 2, mas pra mim demorou uns 40 minutos. E aí depois desse período que limpou assim, ele começou a me levar. E aí ele falou assim, agora você vai se sentir bem. Você limpou tudo que você tinha que limpar. Eu não conseguia nem pensar se minha calça estava suja ou não. Porque agora, naquele momento, minha filha já não tinha mais nada de mim ali. Parecia que eu tinha levado metade do meu corpo naquele banheiro. E aí depois disso eu deitei. E aí a voz falou pra mim assim, você chegou aqui falando que você queria voar. Se eu te mostrasse todo o meu poder, você ia pular por essa janela, achando que você ia voar e você ia morrer. Então não brinque com as coisas. E quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho, né, ver pra crer, sabe? E vendo eu não acredito. Aí depois disso a voz falou pra mim assim, tudo que você fala é energia. Você se amaldiçoa muito, você fala muita coisa de você, você precisa parar com isso. Porque isso só vai trazer mais maledicência pra você. Claro, quem sou eu perto de uma medicina dessas, né? E aí eu tava com muita dor na perna, eu tava com uma hernia de disco há um tempo atrás, e ela falou assim pra mim, você tá sentindo a sua perna? Não, né? E eu, pra mim, eu tava lindamente, meu filho. Se eu rodasse ali naquele lugar, eu não sentia nada. É incrível como o plano espiritual, não vou falar que não é, porque, gente, o que eu vivi foi real, não foi brincadeira. Mas o plano espiritual é uma coisa louca, louca, porque eu não sentia a minha perna. Eu tava com 2 hérnias de disco, que eu não conseguia andar direito. Eu caía se eu andasse no chão. E lá eu tava parecendo um sambista de escola de samba. E aí ela falou assim, essa cirurgia sua, ela vai dar certo. Mas ela vai dar certo porque você tá se limpando antes, porque senão você ia ficar numa cadeira de rodas ou até morrer. E aí, né, querida, sabe como é que é, né? Sabe como é, né? E nesse momento que ela ia falando comigo, eu sentia que somente eu tinha esses ossos da mão. Só esses ossos. Aqui era mole. E era como se tivessem cobras na minha mão. Era muito louco, porque eu sentia o, a pele, a casca da cobra. É muito louco. E aí essa voz falava pra mim assim, toda vez que você falar alguma coisa ruim de você, você vai ficar tocando os seus dedos e falar coisas boas, afirmações positivas pra você. Porque você precisa aprender a parar de falar coisa ruim pra você. E vai começando. E a minha mão fazia esses movimentos involuntariamente. Involuntariamente. E falava coisas bonitas, como você é capaz, você é bom, você é legal, você merece. O tempo inteiro. A minha boca saía isso. E ela falou pra mim uma coisa muito certa, que a gente já sabe disso, mas a gente acaba por não fazer, né? Por que eu tô esperando tanta coisa? Eu me preocupo tanto com o futuro, sabe? E por que você não faz o agora? Se você morrer amanhã, as coisas vão continuar, as pessoas vão seguir e você tá aí, com medo. E aí, após todo esse ritual, eles começaram com a 3ª dose. E aí, é claro que eu não tomei, porque eu já tava ali, né? Acabado no chão, caído. E aí eles começaram a tocar músicas de Umbanda. Eu não tenho nenhuma religião, eu acredito em Deus, né? Mas não tenho nenhuma religião, não frequento nenhuma religião. Mas a Umbanda, a Candomblé, eu sempre tive um pouquinho de preconceito, assim, por conta de criação, né? Então eles começaram a tocar as músicas são muito legais. Mas é uma coisa que eu não frequento, então, né? Tava ali deitado, eu abri os meus olhos e aí eu via muitas pessoas. Como se o salão tivesse muita gente. Eu via o dobro de pessoas dançando. E aí eu via pessoas andando sem cabeça, eu via pessoas orixás, eu via tudo que você imaginar de coisa e eu me liguei. Eu falei, gente, eu não tô no plano terreno. Meu corpo não tá, eu não tô dentro do meu corpo. Porque eu comecei a enxergar, era abrir o olho, eu não tava nessa hora, eu já não tava, já tinha vomitado. E aí eu abri o olho e eu via tudo aquilo. Eu sentava e eu via tudo aquilo. E aí, em um desses momentos, eles tocaram umas músicas e eu senti como se uma baiana tivesse incorporado dentro de mim. Ou um baiano, mas eu acho que era uma baiana, né? E aí falava pra mim assim, vai dançar, vai dançar. Eu falava, meu Deus, eu não vou dançar, vai dançar. E aí automaticamente meu corpo foi. Pasmem, o meu esposo, que estava lá também, disse que eu até cantei as músicas. E eu não me lembro de ter cantado, eu me lembro de ter levantado para dançar. Ele falou que eu cantei as músicas, eu sabia os pontos da música. Se você não acredita, cara, pula esse vídeo, na moral. Porque não tem que falar. E aí essa voz falava pra mim assim, você foi feito, você foi concebido na Umbanda, sua mãe fez trabalho para ter você. Ela foi em muitos lugares, independente de qual lugar que ela tenha sido, você foi também uma parte de lá. Então você vai se libertar dos seus preconceitos. Olha só, gente, olha o tapa na cara. E aí quando eu deitei, eu fechei os olhos e eu tava dentro de uma
não uma oca de índio, né? Mas como se fosse uma oca. E aí era como se eu tivesse uns 50 anos, já grisalho, e ela falava pra mim assim, você ainda vai vir até mim. E não agora, você vai vir no corpo físico. E quando você vir até mim, eu vou falar que eu estava te esperando. E esse vai ser o sinal que você vai lembrar de mim. A gente dá até um arrepio, porque forte, né? E eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô vivendo aqui? E aí eu olhei pro meu lado, por um minuto, e vi uma moça, que ela tava igual eu, assim. A gente tava ali, minha filha, a cura era, a libertação era forte. E ela tava vomitando, e ela tava também igual eu. E aí eu olhei do lado dela, gente, é que não dá pra ver o arrepio, mas o meu braço, ele tá arrepiando. Ela tinha, sabe a Samara do Poço? Tinha uma pessoa igual a Samara do Poço perto dela. E eu olhei e eu forçava os olhos para ver, falei, não, deve ser alguém que tá de preto. Não era. E aí essa pessoa encostava aqui, ó, no pescoço dela. E eu assim, gente do céu. Eu pensei assim, será que alguém tá olhando pra mim? Eu devo estar com uns 3 igual a esse? Meu primeiro pensamento, né? E aí tinham algumas entidades do lado dela, ficavam rodando, acho que para auxiliar no processo. E uma das moças passou e atrás dela viraram 3. E cobriram. E eu não conseguia mais ver. Olha que louco, que louco. Aí a voz falou pra mim assim, você veio pra cá pra quê? Pra se limpar ou pra cuidar dos outros? Fica aí a dica, né? Fica aí a reflexão. E aí eu acredito que nesse momento eu vi uma outra vida minha. Que eles continuaram com as músicas e eu fechei os olhos. Era como se eu estivesse em Roma, na Grécia, em algum lugar. E como se eu fosse um soldado. Gente, isso tudo me arrepia de contar. Já tem 2 semanas ou 3 que eu fiz. E agora que eu tô tendo coragem de contar. E assim, eu senti uma armadura. E tinha uma legião de gente comigo. Como se eu fosse um soldado. Eu sentia o elmo, eu conseguia ver só daqui. E sentia o elmo aqui. E eu tava com o escudo na mão. Eu não sei se eu tava com uma lança, eu não consegui ver. Mas eu senti o meu corpo todo pesado. Gente, eu tô arrepiando de falar isso. Porque... E aí, depois disso, eu abri os olhos assim, né, pra dispersar um pouquinho, né, porque fechava o olho, eu tava naquela guerra, cheia de gente, abri o olho, minha cachorrinha, ela ficou no cio, e ela ficou por um longo período, mais do que o normal dos cachorros. Eu comecei a achar estranho isso. E aí a baiana falou pra mim assim, a sua cachorra tá recebendo toda a carga energética que jogam pra você. Então, quando você chegar, dá um banho nela, ela tá sofrendo bastante. Então, limpa essa cachorra, porque ela tá assim, tadinha, e tava mesmo. Tava mesmo. Engraçado que também, em um dos momentos, ela falava pra mim assim, na sua cadeia evolutiva espiritual, você tá muito abaixo que o seu marido. Foi só ladeira abaixo, foi só ladeira abaixo. E eu não tenho vergonha de contar não, porque é realidade. E ela falava assim, você precisa aprender muito com ele. Vocês estão juntos que é para você aprender com ele, não ele com você. Você pode ensinar coisas da matéria para ele, mas ele tem muito que te ensinar, você está muito abaixo. E eu sentia como se eu fosse aqueles espíritos zombeteiros, sabe? Aqueles que ficam na beira de bar ali, só sugando os outros. Era assim que eu estava me sentindo. E aí, menina e menino, começou a passar uns pretos velhos perto de mim, assim. Eu falei, gente, o que é isso? E aí o preto velho falou assim, você vai se curvar de mim agora. Eu falei, gente, minha coluna. Eu sei que eu levantei e me curvei assim, ó. Eu só não toquei meu chão porque eu acho que eu tava com muito medo. Mas ele falava assim, você não confia? Gente, minha hérnia. Quem era minha hérnia? Minha hérnia tá doendo, minha coluna tá doendo agora. E aí quando eu me curvei ele falou assim, tá ótimo, era isso que eu queria. Você não é diferente dos outros. Olha só o tapa de novo. Isso é pra quê? Pra quebrar o meu preconceito. Por quê? Porque eu morria de olhar assim e falar, meu Deus, ai, jura? Pois é, os outros estavam lá e eu também tava. Então se você tem preconceito, já sabe. E aí quando eu me deitei, eles falaram assim pra mim, você deveria pedir desculpas pelo que você fez conosco até hoje. Pelo seu olhar, pela sua superioridade. E você tem que falar isso em voz alta para se libertar. Então quando acabar e vocês falarem de vocês, você fala de mim. Você fala que você tinha seus preconceitos e olha onde você tá hoje. Eita, só assim, ó. Tá. E aí essa voz falava pra mim assim, agora você vai voltar ao normal. Você vai começar a voltar ao normal, então começa prestando atenção no que você faz todos os seus dias. E não esquece de ouvir sua intuição. Porque
Assim como a gente está aqui, vocês estão aí e a gente é real. Tudo na sua vida você tem a resposta. Só falta você agir, você não está agindo. E aí eu senti como se ela tivesse ido embora e o meu corpo voltando. E o salão vazio, com as pessoas nos seus cantos. E eu sou que nem um coco. E aí quando acabou, a gente foi falar da nossa experiência. E aí eu falei pra eles o quão ingrato eu achava que eu era, porque eu não acreditava muito nessas coisas de umbanda, espiritismo, e tinha um pouco de preconceito e que eu, infelizmente, tinha que quebrar isso. E o melhor era falar em voz alta. Então eu agradeci a eles, as entidades, e pedi para que, né, olhassem por mim, assim como eu peço para Deus, porque eu acho que não é a religião que manda na gente, mas a gente tem que respeitar todas. E é isso. Esse foi o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. E acredito que eu tomaria a próxima ayahuasca logo, mas se você tem alguma história assim, manda pra mim, eu quero saber. A gente trocar figurinha é legal. Legal a gente trocar figurinha e saber o que acontece. Tá bom? Então é isso, gente. Chegamos ao fim desse vídeo longo, e possivelmente ele vai ficar longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E sempre tomem cuidado para onde vocês vão, para não se arrependerem ou irem para lugar errado. Tá bom? Fiquem com Deus e até logo.